Tudo começa com a Lucy, uma advogada super famosa que nunca perde um caso. Teve um dia que ela ajudou um cara chamado Sal a ganhar uma causa, e para agradecer, ele a chamou para jantar. No restaurante, enquanto eles conversavam, o Sal ficou chocado que a Lucy, sendo tão inteligente e gata, ainda estava solteira. Essa pergunta deixou a Lucy meio sem graça, porque ela tinha umas lembranças que preferia esquecer. Mais tarde, quando a Lucy já estava em casa, ela viu na TV que um artista famoso tinha morrido e que uma galeria de arte ia fazer uma exposição para homenageá-lo. Enquanto ela assistia a reportagem, viu umas obras de arte que a fizeram lembrar de algumas coisas. Aí, no dia seguinte, ela resolveu ir na galeria. Chegando na galeria, a Lucy viu um monte de coisas expostas, tipo objetos pessoais do artista e tal. De repente, ela deu de cara com o diário dela, que tinha perdido quando era adolescente. Ela tentou pegar de volta, mas um segurança barrou a moça. Só podia levar as coisas da exposição com a permissão do dono, porque eram presentes dos fãs. A Lucy, então, teve que esperar a galeria entrar em contato com a pessoa que tinha doado o diário. E aí descobrimos que o diário era dedicado a um cara e que a história começou quando a Lucy tinha só 8 anos. Voltando para 1998, a gente conhece a Lucy ainda criança, falando no telefone com o pai dela. Ele prometeu que ia comprar aquela capa de chuva de sapo que ela tanto queria. Só que essa foi a última vez que a Lucy falou com ele, porque logo depois ele morreu num acidente de trabalho. A Lucy e a mãe dela, a Lynn, ficaram arrasadas com a notícia. E para piorar, a Lynn não conseguiu receber o seguro do acidente. Aí, ela decidiu ir atrás do chefe do marido para brigar pelos direitos dela. Enquanto a Lucy esperava a mãe, ela conheceu um garoto chamado Sheng, que era filho do chefe do pai dela. Vendo a Lucy triste, ele chamou ela para brincar. Enquanto isso, a Lynn conversava com a esposa do chefe, que não gostou nada dela ter ido lá reclamar. Ela achava que a família Sheng já tinha ajudado eles demais. Mas a Lynn não concordava. Afinal, a filha dela tinha perdido o pai. 10 anos depois, a gente reencontra a Lucy no ensino médio. Ela estava olhando as notas no mural da escola e tomou um susto ao ver que o Sheng, um aluno novo, tinha tirado o primeiro lugar. A Lucy, que sempre ficava entre os 10 primeiros, agora estava em 11º. Chegando em casa, que aliás estava caindo aos pedaços, assim como a mãe dela, ela levou uma bronca da mãe, que ficou ainda mais brava ao saber quem tinha tirado o primeiro lugar. No dia seguinte, o Sheng, o cara que tinha arrasado nas notas, subiu no palco da escola e fez um discurso motivacional para os alunos. A Lucy viu ele de novo depois de tanto tempo e parece que ainda sentiu umas borboletas no estômago. A partir daí, ela começou a observar ele em segredo, porque ele era tipo um gênio e ela o via como um rival. Só que o Sheng não lembrava da Lucy de jeito nenhum, ele nem notava ela. Um dia, a Lucy resolveu subir no telhado da escola, onde o Sheng costumava ficar, e escreveu umas equações químicas na parede, torcendo para que ele visse. No outro dia, durante a aula de educação física, começou a rolar um boato de que uma garota chamada Ye estava de rolo com o Sheng, e todo mundo achava que eles formavam um casal perfeito. A Lucy ficou morrendo de ciúmes, mas tentou disfarçar. Na hora da corrida, a melhor amiga da Lucy, a Wen-Hu, caiu no chão e entrou em pânico porque tinha perdido o amuleto da sorte dela. A Lucy tentou acalmá-la e levá-la para outro lugar, enquanto alguns colegas falavam coisas horríveis. De repente, o Sheng chamou as meninas e devolveu o amuleto para Wen-Hu. A Lucy ficou caidinha na hora. Alguns dias depois, a Lucy voltou para o telhado da escola e se surpreendeu ao encontrar o Sheng lá, respondendo à mensagem que ela tinha deixado. Quando ele foi embora, ela correu para ver a resposta e, com o tempo, isso virou uma rotina de troca de mensagens secretas na parede. Só que o Sheng não fazia ideia de quem estava escrevendo para ele. A Lucy começou a se esforçar para saber mais sobre o Sheng e vivia tentando ficar perto dele. Os dias foram passando e um dia, a turma teve um ensaio para uma apresentação da escola. No ensaio de figurino, a Lucy e a amiga dela tiveram que se fantasiar de árvore. Me conta nos comentários se você já teve que usar uma fantasia pior que essa na escola. A Ye era a cantora principal do coral, mas ela achava que faltava alguma coisa para a música ficar completa. Um músico para acompanhar. E quem melhor para isso do que o nosso querido Sheng? A professora chamou ele para tocar junto, e o ensaio começou. A Lucy estava morrendo de ciúmes, e como estava distraída, a professora deu uma bronca nela por não prestar atenção. Aí a Lucy se irritou e disse que era injusto a Ye ser a única cantora. A professora concordou e deu a ela a chance de cantar também. Mas, como era de se esperar, a Lucy mandou mal. E todo mundo começou a rir. Ela teve que voltar a ser uma planta, enquanto a Ye continuava como a cantora principal. No dia da apresentação, o show foi um sucesso. Depois que acabou, a Wen-Hu, do nada, se declarou para o Sheng na frente de todo mundo.
Mas o Sheng, super educado, disse que não sentia o mesmo e foi embora com a Ye. Mais tarde, a Lucy ficou chocada com a coragem da amiga, que disse que não se arrependia de ter se declarado, mesmo que tivesse sido vergonhoso. Isso fez a Lucy pensar, já que ela ainda escondia o que sentia pelo Sheng. Durante a aula, a Lucy desabafou no diário, porque não tinha certeza se algum dia ia ficar com o Sheng. De repente, começou a chover, e ela correu para o telhado da escola para ver as mensagens que trocava com ele. Mas a chuva tinha apagado tudo. Ela ficou super triste, mas para a surpresa dela, o Sheng também subiu no telhado e viu que as mensagens tinham sumido. A Lucy se escondeu atrás de uma parede para ele não vê-la. O Sheng também ficou chateado ao ver que as mensagens que tinha compartilhado com alguém tinham desaparecido. E para piorar, quando a Lucy voltou para a sala, ela percebeu que o diário dela tinha sumido. Uns dias depois, a Lucy estava vendo o Sheng tocar piano na sala de música da escola e começou a sentir muita inveja quando a Ye apareceu e tentou se aproximar dele. Para piorar, ela ouviu uns boatos de que a Ye e o Sheng estavam namorando. Achando que não tinha chance com ele, a Lucy decidiu esquecer o Sheng e focar nos estudos. Ela se dedicou ao máximo para virar a melhor aluna da escola. E depois de um tempo, conseguiu. Ela conquistou o primeiro lugar no ranking, enquanto o Sheng foi parar na última posição entre os 26 primeiros. Foi aí que a amiga dela contou que o Sheng e a Ye tinham decidido ir estudar fora do país. Como a nova número 1 da escola, a Lucy também fez um discurso para motivar os alunos. Igualzinho o Sheng tinha feito antes, ela incentivou todo mundo a correr atrás dos sonhos, sem desistir por causa dos problemas. Depois de um tempo, a Lucy se formou no ensino médio e passou numa faculdade super conceituada para estudar direito. Um dia, enquanto ela andava de bicicleta no campus, aconteceu uma coisa bizarra. Um tomate caiu em cima dela. Na verdade, era uma gravação de um filme. E adivinha quem estava lá? O Sheng e os amigos dele. O amigo do Sheng ficou impressionado com a reação da Lucy e tentou convidá-la para participar do filme. Mas ela ficou com vergonha e saiu correndo. De volta ao quarto, a Lucy escreveu sobre o que tinha acontecido no diário. Ela estava feliz e envergonhada ao mesmo tempo por ter encontrado o Sheng, aquele cara que ela estava tentando esquecer. No dia seguinte, enquanto pegava o almoço no refeitório, a Lucy deu de cara com o Ming, o amigo do Sheng que tinha convidado ela para o filme. Ele chamou ela para almoçar junto com o Sheng. A Lucy ficou meio sem graça de ficar perto do Sheng, mas logo eles começaram a conversar sobre os tempos de escola. No começo, ela fingiu que não lembrava dele, mas quando ele falou que eles tinham estudado na mesma escola, ela admitiu que lembrava dele como o namorado da Ye. Foi aí que o Sheng contou que tinha terminado com ela. A Lucy ficou super feliz. O Ming convidou a Lucy para participar do curta-metragem dele e ela topou na hora, principalmente porque ia ser a protagonista junto com o Sheng. Eles gravaram algumas cenas juntos, mas foram interrompidos porque estavam usando um espaço que não podiam. Depois, na aula, o professor pediu para o Sheng e a Lucy irem lá na frente e encenar um julgamento. A Lucy ia ser a advogada de acusação e o Sheng, o advogado de defesa. Ela se empolgou com o papel, ainda mais porque o caso era parecido com o que tinha acontecido com o pai dela. A Lucy deixou o Sheng sem palavras durante a encenação, lembrando de como ela se sentiu quando era criança. No final, o Sheng desistiu e ficou chocado com a inteligência da Lucy. À noite, a Lucy foi trabalhar no restaurante para pagar os estudos. De repente, quem aparece lá? O Sheng. A Lucy ficou sem graça, mas resolveu atender ele. O Sheng achou que se pedisse um monte de comida, o chefe ia dar um bônus para a Lucy. Mas não era assim que funcionava. Por favor, senhor, para de comer, a comida tá quase acabando. Quase, China. Então põe 2 ovinhos em cima e pode trazer pra mim. Quando o expediente acabou, o Sheng ficou esperando ela para ajudar a fechar o restaurante e depois acompanhou ela até em casa. No caminho, ele sugeriu que ela largasse aquele emprego, porque o salário era muito baixo para o tanto que ela trabalhava. Mas a Lucy explicou que precisava do dinheiro para pagar as contas. Nisso, a Lucy recebeu uma ligação da colega de quarto dela, que estava com problemas num bar. Ela e o Sheng foram correndo ajudar. Eles tentaram resolver a situação, mas nem com dinheiro conseguiram. No final, tiveram que sair correndo do bar para não se darem mal. Enquanto corriam, acharam um lugar para se esconder. Mas começou a chover. Eles ficaram lá esperando a chuva passar. O Sheng se desculpou por ter insistido para ela largar o emprego, mas a Lucy disse que não tinha problema e agradeceu por ele ter ajudado a amiga dela. Aí, o Sheng começou a falar sobre o tempo que eles estavam na escola e contou que trocava mensagens com alguém através da parede do telhado. Ele disse que tinha curiosidade de saber quem escrevia aquelas mensagens e até suspeitava que fosse a Ye. A Lucy, em vez de contar que era ela, ficou quietinha. Na manhã seguinte, a Lucy estava se arrumando para ir para a faculdade quando ouviu a notícia de que as aulas tinham sido canceladas por causa da chuva forte. O Sheng ligou para ela, perguntando onde ela estava,
e ela, louca para vê-lo, mentiu e disse que estava em frente ao prédio principal do campus. Aí, ela saiu correndo para lá, jogando o guarda-chuva no lixo de propósito para que o Sheng não a reconhecesse. Ela esperou por ele, e quando ele chegou, adivinha o que ele tinha trazido? Uma capa de chuva de sapo igualzinha àquela que o pai dela tinha prometido. A Luzi ficou super feliz. Alguns dias depois, a Luzi, o Sheng e os amigos deles foram para uma ilha gravar o curta-metragem do Ming. Eles se divertiram muito. No final da gravação, todo mundo entrou num ônibus para voltar para casa. Enquanto a Luzi tirava um cochilo, o Sheng sentou do lado dela. Ela aproveitou para perguntar se ele preferia dias de sol, nublados ou chuvosos. Aí o Sheng lembrou da mensagem que tinha lido na parede do telhado da escola e disse que preferia os dias chuvosos, igualzinho ele tinha escrito naquela época. Ao ouvir a resposta, a Luzi ficou super feliz e até teve coragem de pegar na mão dele. Foi aí que o Sheng disse que tinha encontrado a pessoa que ele procurava desde aquele dia. Eles começaram a namorar. A Luzi e o Sheng ficaram inseparáveis, tanto na faculdade quanto na lanchonete onde ela trabalhava. Como um bom namorado, o Sheng sempre fazia surpresas para ela. Ele aparecia no trem para fazer companhia para ela no caminho de volta para casa, porque não aguentava ficar longe dela. Mas nem tudo são flores, né? Um dia, quando a Luzi chegou em casa, ela encontrou a mãe dela, a Lin, super feliz porque tinha conseguido provas para abrir um processo contra os pais do Sheng. Apesar de estar feliz por finalmente conseguir justiça para o pai dela, a Luzi ficou preocupada com o que isso poderia causar no namoro dela com o Sheng. No dia seguinte, o casalzinho planejou visitar a antiga escola. Para entrar na escola sem serem reconhecidos, o Sheng levou uns uniformes para eles se misturarem com os alunos. Eles passearam pela escola e até assistiram a uma aula, relembrando os velhos tempos. À tarde, subiram no telhado para ver as mensagens que tinham escrito na parede e prometeram nunca se esquecer um do outro. O Sheng até agradeceu a Luzi por ter mudado a vida dele e ele começou a chorar. Enquanto a Luzi se preparava para voltar para a faculdade, o Sheng disse que não podia ir com ela porque tinha que resolver uns problemas de família. Os dias começaram a ficar vazios sem ele e a Luzi não teve notícias dele por uma semana inteira. Um dia, ela recebeu a notícia de que o Sheng tinha usado a influência da família dele na faculdade. Todo mundo começou a falar que ele trapaceava e que a família dele tinha pegado dinheiro emprestado de gente poderosa. A Luzi ficou muito chateada com tudo o que estavam falando do namorado dela. No mesmo dia, a Luzi voltou para casa e se surpreendeu ao encontrar a mãe dela esperando no quarto. A Lin, chorando, contou que elas tinham ganhado o processo contra o Sheng. O pai do Sheng foi preso e a mãe dele, em choque com a decisão do juiz, teve que ser levada para o hospital. A Luzi ficou arrasada, com medo de perder o Sheng. Ela correu para o hospital pensando em encontrar ele lá. Mas quem ela viu? A Ye, que estava acompanhando a mãe do Sheng. A Ye saiu do quarto para conversar com a Luzi, e aí a Luzi descobriu que foi a Ye quem roubou o diário dela na época da escola. Ye acusou a Luzi de ter contado para o Sheng quem ela realmente era, e disse que ela devia esquecê-lo, porque o plano dela de arruinar a vida dele tinha dado certo. Ela ainda contou que o Sheng ia com ela para o exterior para continuar os estudos. Ao ouvir tudo isso, a Luzi decidiu desistir do Sheng e seguir em frente com a vida, mesmo amando ele. De volta ao presente, na galeria de arte, a Luzi finalmente conseguiu pegar o diário de volta. Quando abriu, ela teve uma surpresa. O Sheng também tinha escrito sobre tudo o que tinha acontecido no passado. Nas anotações dele, ele contou que a Ye tinha mostrado o diário da Luzi para ele. Depois de ler tudo, o Sheng percebeu como a vida da Luzi tinha sido difícil e o quanto ele a amava. No final do ensino médio, ele descobriu em qual faculdade a Luzi ia estudar e se inscreveu na mesma só para ficar perto dela. O Sheng também revelou que no começo não sabia como se aproximar dela, já que a mãe dela odiava a família dele. Aí ele resolveu observá-la de longe, principalmente quando a família dele começou a ter problemas. E ele teve que largar os estudos para trabalhar em empregos ruins para pagar a faculdade. Quando a Ye convidou ele para ir para o exterior, ele recusou porque tinha encontrado um novo objetivo ao ler o diário da Luzi: ser independente. Mesmo depois de tanto tempo, sempre que chove, o Sheng lembra da Luzi, que agora é uma advogada famosa. Ele se sente inseguro de se aproximar dela, mas está decidido a não deixá-la escapar de novo se tiver uma segunda chance. No final do diário, o Sheng espera que um dia a Luzi leia a história dele. Um tempo depois, enquanto arrumava as coisas, o Sheng encontrou o filme que tinha gravado com o Ming. Ao assistir, ele não conseguiu segurar as lágrimas, lembrando da Luzi. De repente, ele recebeu uma ligação da galeria avisando que alguém queria pegar de volta o diário que ele tinha doado. E finalmente, no final da história, a Luzi e o Sheng, agora adultos, se reencontram. Apesar de constrangidos, ela com lágrimas nos olhos,
repete a pergunta que tinha escrito na parede do telhado da escola, mas dessa vez, o Sheng responde que gosta dela. A Luzi fica radiante de felicidade, porque isso significa que a promessa deles não foi quebrada e que eles podem ficar juntos de novo. E assim termina essa história emocionante. Lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar. E às vezes, as segundas chances são a oportunidade que a gente precisa para curar as feridas, aprender e amar de novo com mais força e sabedoria. Não importa quantas vezes a gente erre, o importante é estar disposto a tentar de novo e dar valor ao que a gente tem quando volta para as nossas vidas.